importantes da igreja. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o que foi cantado aqui nos louvores: resgate e salvação. Santa Ceia traz isso à nossa memória. O sacrifício do Filho Santo de Deus, do Cordeiro Santo do Senhor, para a salvação dos pecadores. E nós vamos compartilhar um texto que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 9, do versículo 11 ao versículo 15. Onde diz que o sacrifício de Cristo foi único, perfeito e eficaz. Único, perfeito e suficiente. O sacrifício do nosso Salvador. Diz assim a palavra do Senhor: mesmo assentados, mas com reverência diante do nosso Deus. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de touros e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santifica quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, e pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Amém, meus irmãos? Aqueles que têm sido chamados e que têm atendido ao chamado da salvação, do Evangelho da salvação do Senhor. Meus irmãos, após ter entrado o pecado no mundo, há um derramamento de sangue constante sobre a terra. O pecado veio ao mundo e, após Adão e Eva perderem a comunhão com o Senhor, eles eram vestidos da glória, da santidade, porque não tinham pecado ainda, mas quando pecaram, se viram nus, tentaram fazer para si aventais com folhas de figueira para cobrirem a sua nudez. E Deus providenciou vestes para ele de peles de animais. Nós conhecemos a história, Gênesis 3:7, Gênesis 3:21. Mostra ali Deus usando animais mortos para vestir o homem e a mulher. Mostra também o cuidado de Deus para com a sua criação, mesmo depois de terem pecado contra o Senhor. E, como eu falei, depois disso, o pecado veio ali, a morte de Abel pelo próprio irmão, onde a terra recebeu ali o sangue de Abel, que foi morto por Caim. E há um derramamento de sangue na terra por causa de pecado. Eu acredito que muitos irmãos devem ter já presenciado isso em algum momento, uma coisa que
que constrange a gente, que traz uma certa revolta assim na gente, de pessoas que falam que a Bíblia é um livro sanguinário, falam isso com sarcasmo, com zombaria, e a Bíblia é um livro muito violento, e além de outras afrontas que fazem a palavra do nosso Deus. Muitas afrontas fazem a palavra do Senhor. E nós sabemos que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, não tem erro na palavra do Senhor, assim como não tem erro no Senhor. E a verdade é que eles não veem pela cegueira espiritual do pecado, é que a Bíblia é tão perfeita nesse sentido. A Bíblia não esconde os erros daqueles que na trajetória da história caminharam com Deus. Não somente ela não esconde, mas como ela mostra que mesmo arrependidos, eles pagaram pela consequência dos seus erros. E muitas vezes foi muito alto o preço desse erro. Outra coisa que eles não veem é que é um livro que mostra que pelo sangue de um justo e santo que foi derramado, todo aquele que nele crê poderá ter a salvação. Entristece e frustra muita gente quando eu vejo pessoas brincando ou falando da palavra do Senhor desta forma. E Deus não mudou. Assim como os servos dele no passado erraram e pagaram um alto preço, nós precisamos vigiar e buscar uma vida de santidade diante do Senhor, para também não passarmos pela mesma situação, pelo mesmo sofrimento. E Deus anda mesmo assim, mostrando, Deus mostrou para o mundo como o amor de Deus é tão grande, o derramamento de sangue do seu Filho salva a humanidade, enquanto as pessoas do mundo derramam sangue de forma tão cruel, tão desnecessária e tão fútil, matam pessoas, muitas vezes por momentos, irmãos, que você fala assim, não é possível que a pessoa morreu por causa disso. Outros matam animais por esporte. Que coisa fria, que coisa cruel, ou simplesmente por matar. O Senhor mostra que um derramamento de sangue era necessário para salvar o perdido. Por isso nós vamos falar um pouco, apenas 2 pontos, dos benefícios que o sangue de Jesus nos proporciona. E um deles é a purificação dos nossos pecados. Você só purifica algo que está sujo, e o pecado é sujo. No dia a dia, quando nós precisamos lavar alguma coisa, purificar alguma coisa, você tem vários produtos aí que pode usar, quer seja de uso doméstico, de uso industrial, que pode lavar, purificar aquilo que você está precisando de fazer. Até mesmo na nossa saúde, alguns remédios são usados para purificar algo dentro de nós, né? No nosso corpo perecível, que muitas vezes não está bom. Porém, a purificação do pecado só poderia acontecer mediante o derramamento de sangue. O sangue do Cordeiro de Deus. Quando Deus resgatou o povo do Egito, a vida de animais, através do sangue derramado em sacrifício, era feita como expiação, purificando ali o pecador diante de Deus. E o sangue, ele simboliza a vida. É tanto que em Levítico, a palavra do Senhor diz, porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma.
porquanto o sangue é que fará expiação em virtude da vida. Isto uma prefigura do que aconteceria no Novo Testamento, apontando para o Novo Testamento. A carta aos Hebreus mostra que o sacrifício de animais, ele apontava para o sacrifício perfeito de Cristo. Hebreus 9, 28, mesmo capítulo que nós lemos, diz que ele se ofereceu a si mesmo de uma vez para sempre, para tirar os pecados do mundo. E diz mais, que ele aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Ele nunca pecou. Santo, assim como Deus e o Espírito Santo. Porém, quando ele esteve na cruz, todo o pecado do mundo estava sobre ele. E ele venceu o pecado e a morte na sua ressurreição. Aleluia. Glória ao Senhor. Não tinha uma outra forma de sermos purificados do pecado, a não ser pelo sangue do Senhor Jesus. E 1 João, na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 7 a 9, diz que se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. Se andarmos na luz, como na luz está o Senhor, nós temos comunhão uns com os outros. E diz que o sangue de Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É um benefício muito grande, meus irmãos. Algo que nós não alcançaríamos por nossos méritos. A purificação dos nossos pecados. E ainda diz que temos comunhão uns com os outros, como nesta noite, como em tantas outras noites, quando participamos da Santa Ceia do Senhor, até a volta gloriosa do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor precisa testemunhar isso ao mundo. Vida em santidade, purificação do pecado. Isso o Senhor espera de nós. Que nós testemunhemos isso para o mundo. O outro benefício que o sangue do Senhor nos traz é o resgate da nossa vida. Como foi cantado, resgate e salvação. Amém? O resgate da nossa vida. Irmãos, eu vi uma ilustração de um pastor, é algo tremendo. Eu quero compartilhar com os irmãos, talvez você já tenha visto. Ele conta uma história de um menino que fez um barco, porque perto da casa dele tinha um riachozinho e ele brincava com aquele barco todos os dias. E um dia a correnteza levou aquele barco e ele ficou muito triste. Ele não conseguiu alcançar, voltou para casa, ficou alguns dias entristecido. E certa vez ele, andando na cidade com seus pais, ele viu o barco numa loja. E ele entrou naquela loja e falou com o dono da loja: moço, esse barco é meu. Eu conheço ele, foi eu que fiz. Eu sei os detalhes dele, cada detalhe dele eu conheço, foi eu que fiz. E o dono da loja falou para ele: olha, se era seu eu não sei. Ele agora pertence à minha loja. Se você quiser ter ele, você vai ter que pagar por ele. E o preço está lá na vitrine. O menino foi lá, olhou, voltou e perguntou para os pais se eles tinham dinheiro para comprar. E eles não tinham o dinheiro para comprar aquele barco. E ele falou para o moço: guarda o barco, porque eu vou juntar dinheiro para vir comprar ele. E passou o tempo, ele pegava todo o dinheiro que ele recebia, que ele ganhava, que ele ajuntava, foi guardando no seu cofre, e um dia ele foi na loja para comprar o barco. Chegando lá,
Ele falou para o moço: moço, eu vim buscar o meu barco. Ele falou: você tem o dinheiro? Ele falou: tenho. E colocou aquele monte de moedas no balcão. O moço contou, conferiu, falou: tá certo, o barco é seu. E diz que ele pegou esse barco, ele abraçou esse barco e pulava de alegria. E falava: agora você é meu 2 vezes. Uma vez porque eu fiz você, e a outra porque eu te comprei. Que ilustração maravilhosa, meus irmãos. Que ilustração maravilhosa daquilo que Deus fez conosco. Nós não somos obra do acaso. A criação não foi feita de um Big Bang, de uma explosão qualquer. Eu e você não nascemos por acaso. Deus quis que nascêssemos, quis nos salvar. O pecado veio ao mundo e ia tirar de nós a vida eterna. Está tirando de muitos a vida eterna. Mas o Senhor pagou um preço. E nós somos dele 2 vezes. Porque ele nos criou. E porque ele nos resgatou. Com um alto preço, meus irmãos. Preço que dinheiro no mundo nenhum poderia pagar pela sua vida e pela minha vida. O Senhor Jesus pagou o preço. Que ilustração maravilhosa. Eu falei: meu Deus, como o Senhor é tão misericordioso. O inimigo, ele quer roubar a criação de Deus. Mas o Senhor pagou um preço. E aqueles que o aceitarem como Senhor e Salvador, ele o receberá com muita alegria. Porque será dele novamente. Assim como nós fomos alcançados. Por isso temos que dar tanto valor no sangue precioso de Jesus, que purifica os nossos pecados e que nos resgata da maldição do inferno para uma vida eterna com Ele na glória. Santo é o nosso Deus. Somente a Ele toda honra e toda glória e todo louvor. E por falar em hino, isso remete àquele hino, né? Então, é um pouco antigo, mas tão tremendo também. Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, ele pensava em ti, pensava em mim, pensava em cada um de nós. Aleluia, glória ao nosso Deus, glória ao Senhor. Primeira carta de Pedro, o apóstolo escreve a inspiração do Espírito Santo do Senhor, dizendo que, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, não foi com prata, não foi com ouro, que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, Cordeiro imaculado e incontaminado, nós fomos resgatados por um alto preço, meus irmãos. Glorifiquemos, pois, ao Senhor, porque Ele nos resgatou em Cristo Jesus. Aleluia. E em Apocalipse, no capítulo 5, depois os irmãos, creio que muitos conhecem a passagem, mas os irmãos podem ler e meditar. João chora de tristeza, porque ninguém foi digno sequer de olhar para o livro selado com 7 selos. E no versículo 9, diz assim: digno és, Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda língua e povo e nação. O resgate da nossa vida foi com o sangue precioso do Senhor Jesus. Aleluia, meus irmãos. Eu quero deixar esta meditação para a igreja nesta noite. Quão maravilhoso é o Senhor. Estamos aqui indignos, participando deste momento, ao qual um dia cremos
e participaremos na glória com o Senhor. Porque ele diz em Mateus 26, 28, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. E remissão é simplesmente perdão por compaixão, por misericórdia de Deus. Não por nosso merecimento, mas pela misericórdia do Senhor. Amém, meus irmãos? Agradeço a Deus a oportunidade, que Deus continue nos abençoando e louvado seja o Senhor para sempre. Amém.